E aí, galera, hoje vamos começar aqui a segunda parte. Eu vou começar ela com uma revisão. O exercício que a gente vai resolver hoje é da lista 1, tá no Moodle, e é o exercício 3. É um exercício bem básico, é um exercício sobre as derivadas. É bem mesmo para fazer uma revisão das regrinhas de derivada, porque tem que ter essa base bem boa e vai ficar mais fácil depois para resolver os outros exercícios. Então, exercício 3 aqui, letra A, ele dá uma equação x elevado à sétima mais 3x à sexta menos 4x quadrado mais 5. Isso aqui. Então, para derivar isso aqui, a gente vai usar a regra da potência. Em todas as letras vai estar escrito assim qual é a regra de derivada que a gente vai estar usando. Então, essa aqui, no caso, é a regra da potência, que é aquela regrinha mais básica, né? X elevado a um número, quando ele vai ser derivado, esse número cai multiplicando e o expoente diminui em uma unidade. Então, no caso, x elevado à sétima vai virar derivada 7x elevado à sexta. Caiu 7x multiplicando e diminuiu uma unidade no expoente. 3x elevado à sexta, 18x elevado a 5. Menos 4x elevado ao quadrado, menos 8x. Mais 5, 5 é uma constante, derivada de uma constante é sempre zero. Então, não precisamos nem colocar aqui. Então, a regrinha da potência, eu acho que é a mais simples e não tem muita dúvida, né? Agora, segundo aqui, letra B. X quadrado mais 3x menos 1 vezes x à quarta menos 8x. Bom, aqui a gente vai ter que usar então a regra do produto. Aqui está a formulinha, que é a primeira vezes a derivada da segunda mais a derivada da primeira vezes a segunda. Então está aqui. A primeira, a gente tem dois termos aqui, né? Tem esse primeiro parênteses e tem esse segundo parênteses aqui. O primeiro a gente só copia então, vezes a derivada do segundo termo. O segundo termo aqui a gente aplica a regra da potência, que a gente acabou de ver. Caiu 4 multiplicando, tira uma unidade do expoente, 4x elevado ao cubo, menos 8x, derivada de 8x, é igual a 8. Então, 4x elevado ao cubo menos 8. Agora, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, derivada do primeiro, 2x elevado a 1, mais 3. O menos 1 é uma constante, então fica zero, vezes o segundo do jeito que ele está aqui. Então, coloca aqui o segundo, copia. Agora não tem segredo, só multiplicar termo por termo e vai resultar nessa continha aqui. A parte de derivada, no caso, é essa parte aqui só, né? Só esse primeiro passo da equação até essa segunda linha aqui. Tá. Letra C, então. Letra C é aquela regrinha gigante, que é a regra do quociente, no caso. Regra do quociente vai ser derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo dividido pelo de baixo ao quadrado. A fórmula está aqui, derivada vezes o de baixo menos o de cima vezes derivada do de baixo, o de baixo ao quadrado. Agora, resolvendo isso aqui, aqui está
já para ficar um pouco mais organizado, aqui está escrito quais seriam os termos, né? Então, o de cima seria o x² menos 1, a derivada dele, 2x. E o de baixo seria x² mais 1 e a derivada dele, 2x. Agora é só substituir isso aqui na formulinha. Substituindo então, derivada do de cima, 2x, vezes o de baixo. Então, 2x vezes x² mais 1, menos x² menos 1 vezes 2x. E essa segunda parte é o de cima vezes derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. De baixo ao quadrado é x² mais 1 ao quadrado. Então, fica assim. Depois, só resolver. Multiplicação aqui. Esses dois se anulam. Resultado, 4x dividido por x² mais 1 elevado ao quadrado. Não tem muito segredo essa segunda parte. Letra D é a famosinha regra da cadeia. Regra da cadeia é quando você tem duas equações juntas. No caso aqui a gente tem essa equação de dentro e tem a equação de fora, né? Que a gente pode pensar que isso aqui seria, sei lá, f de x e essa de fora seria g de x. Então, aqui a gente resolve como? Regra da cadeia resolve primeiro o que está fora, que no caso é o conjunto total aqui, e depois multiplica pela derivada do de dentro. Então, derivada do de fora. Derivada do de fora, a gente simplesmente aplica a regra da potência, né? Cai aqui o 5 multiplicando na frente e diminui uma unidade do expoente. Então, 5, aí copia tudo. X ao cubo menos 4x² mais 1 elevado a 5 menos 1. Vezes, aí a gente vai colocar a derivada do que estava dentro antes. Então aqui está escrito apenas a notação da derivada. Aí agora resolvendo, então caiu o 5 aqui, copiou o que estava dentro, elevado à quarta, porque diminuiu uma unidade, vezes a derivada do de dentro aqui, outra regra da potência, caiu 3 multiplicando, 3x² menos 8x, mais 1 é constante, 0. Então, agora é só resolver termo por termo, e o resultado é esse aqui. Agora aqui, letra E. Letra E ainda é aquela regrinha da potência, só que agora com outros valores no expoente, né, para mostrar tipo, como ficaria no caso de um expoente que é uma fração e no caso de um expoente negativo. Então, letra E, 3x elevado a 2/3 mais 3x elevado a menos 1. Aplicando a regra da potência, cai o 2/3 multiplicando aqui o 3x e diminui uma unidade aqui no expoente de 2/3. Menos, porque quando cai esse menos 1 aqui, vai alterar esse sinal, né? Então, menos 1 vezes o 3x, e aí também diminui uma unidade do menos 1. Aí que tem que ficar atento. Por quê? Vamos resolver isso aqui agora. 2/3 vezes 3, não tem segredo, 2x. Aí agora, tirando a uma unidade do expoente, que era 2/3, vai ficar menos 1/3. Menos o 3x aqui. E tirando uma unidade do menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Agora aqui é só, se quiser inverter o sinal, dá esse resultado aqui. 2 sobre raiz cúbica de x menos 3 sobre x². Letra F. Letra F é uma regrinha diferente, é a regrinha do exponencial. Regra exponencial, então, a gente tem aqui a equação e elevado a 2t mais 4. E a regrinha é, deriva o que está em expoente e copia multiplicando
a equação total. Então, derivando aqui 2t mais 4, derivada de 2t mais 4, vezes a própria equação de e elevado a 2t mais 4. O resultado disso é derivada de 2t mais 4, que dá 2, vezes a própria equação e elevado a 2t mais 4. A última, letra G. Letra G é uma outra regra também, que é a regra da derivada do ln. Derivada do ln, a gente vai derivada da equação, derivada de x2 mais 3x mais 1, 2x mais 3, a derivada, dividido pela própria equação x² mais 3x mais 1. Esse foi então o vídeo de revisão das regras de derivada. É um exercício simples, mas que a gente tem que ter bem firme para não ficar empacando quando a gente for resolver um exercício um pouco mais complicado, com uma aplicação econômica já. A derivada tem que sair mais rapidinho, então recomendo que refaçam esse exercício aqui. E é isso. Valeu!